PM bom tá voando, designer bom tá voando, engenheiro bom tá voando. A semelhança é o bom. Talvez as estruturas fiquem muito mais flat. Muitos CTOs, CPOs voltando a ser contribuidor individual, ou seja, voltando todo mundo a ser feliz, sabe? Porque não é fácil liderar. E aí, acho que é até um negócio pra gente pensar, pô, se essa estrutura sobreviveu todos esses anos, será que ela vai mesmo morrer? Talvez as pessoas mais especialistas vão ser as que mais terão dificuldade de se abster de um conhecimento prévio para aprender a aprender de novo. Eu acho que vai ficar muito mais fluido essa troca de contexto, sabe? Essa troca de missão. Se você ficar amanhã sem IA em algum setor na sua empresa, essa área só vai ficar mais lenta ou ela para? Porque se ela para, é porque já teve uma transformação acontecendo. Nesse modelo que a gente ainda vai descobrir qual é, eles vão ser muito mais multifuncionais, então vai ser difícil falar se essa pessoa é só PM ou essa pessoa é PM e também designer. Não existe estrutura organizacional perfeita. Todas elas são feitas de trade-offs, que eu acho que a gente vai ver nos próximos anos as pessoas estressando quais são os trade-offs. Dia 23 de maio, a gente vai ter o nosso hackathon com o Replit, também com créditos ilimitados durante todo o hackathon. Vai ser presencial aqui em São Paulo. Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e que dia bom para estar vivo. Eu sou a Ix e tô começando a acostumar com esse negócio de fazer ao vivo. Pois é, tá cada dia mais chique, né? É. Bom, no programa de hoje, assim como vocês estão vendo aqui atrás, a gente vai discutir como a AI está ajudando a transformar as estruturas organizacionais e como que está sendo o impacto disso com um monte de feras aqui que já vão se apresentar. E a gente tem recadinhos que a gente dá no início de todo o programa e que servem para vocês que estão aqui com a gente ao vivo também. Se vocês curtirem, compartilhe o programa, deixa o joinha, deixa 5 estrelas. A gente está em todas as plataformas, Spotify, YouTube, Apple Podcast, qualquer lugar que dê para ouvir podcast, a gente está lá. Isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se vocês curtirem, depois compartilha com alguma outra pessoa, que assim vocês ajudam a gente a chegar no top 20. Essa semana a gente está em 27º, então estamos quase no top 20. Boa! Antes da gente começar aqui a pauta também, a gente tem um momentinho aqui de agradecer os nossos patrocinadores, né? Papo na Arena é um podcast que é um oferecimento do Replit. O Replit é um dos maiores produtos de vibe coding do mundo, usado por algumas das maiores empresas do mundo aí para ajudar produtos a nascerem facilmente só com chat. Você pode criar direto do app no seu celular ou no computador, pode criar apresentação, criar aplicativo direto. E um negócio muito legal é que no último final de semana o Replit também completou 10 anos e fez um dia com 24 horas gratuitas, tipo uma grande hackathon mundial do Replit, onde saiu várias coisas legais. Várias pessoas aí da comunidade do Arena criaram coisas. Você tem novidades aí para falar sobre, né, Arthur? Pois é. Antes, inclusive, quando estava rolando o hackathon do Replit, eu estava num casamento. E o tema do casamento era na roça e tudo mais, e tinha um touro mecânico. E a gente estava lá selecionando, usando o cronômetro para ver quanto tempo que as pessoas iam ficar, mas cada um estava, não, ficou mais um pouquinho, ficou menos, e etc. Aí eu fui, em 5 minutos, literalmente, fiz um app no Replit, pelo aplicativo do Replit, não estava nem com o computador, para montar para a gente ver lá quem quer ser o peão de boiadeiro campeão do dia. Então o Replit é super simples mesmo, com 2 prompts eu estruturei o que eu queria. Fica a recomendação para vocês. E tem uma super novidade, que é, todos vocês aqui têm $20 para usar, a gente vai mandar no e-mail depois para vocês testarem o Replit e tudo mais. Quem é assinante da Arena tem 2 meses do Replit gratuito também para utilizar. Dia 23 de maio agora, daqui 2 finais de semana, a gente vai ter o nosso hackathon com o Replit, também com créditos ilimitados durante todo o hackathon, vai ser presencial aqui em São Paulo. Então, quem tiver interesse em participar, depois a gente vai mandar os detalhes também, mas para vocês ficarem cientes, save the date, dia 23 de maio, presencial aqui em São Paulo. Vamos ter o dia inteiro Replit gratuito, com vários prêmios e muita coisa. Os prêmios são bons? Os prêmios são bons? Vai ter bastante Você coisa. pode participar, Fernando. Essa pergunta. Vai ter bastante coisa. Muito bem. E se você quiser também levar para sua empresa, né, o Replit a gente ajuda a montar o hackathon com créditos ilimitados também durante o período do hackathon. Normalmente a gente faz 4 horas de hackathon com crédito limitado e tudo mais. A gente dá o suporte. Quem tiver interesse, só procurar productarena.io/Replit, que a gente ajuda vocês a estruturarem o hackathon e tudo mais. É isso. Valeu, Replit. E tem mais recadinhos também? Com certeza. Bom,
a gente está aqui no maior banco da América Latina. Definitivamente são super parceiros da Product Arena. E, bom, o Itaú está há muitos anos nessa vanguarda de construir produtos, né? Inclusive, o jeito Itaú de produtar foi um dos primeiros jeitos oficiais compartilhados com a comunidade e tudo mais. Bom, a gente está aqui para lembrar quem tiver interesse em conhecer mais sobre o jeito Itaú de produtar, conhecer como funciona de fato na prática, porque é muito fácil ter um framework, mas como que de fato cada empresa aplica, e o Itaú fez muito bem isso. Quem quiser conhecer mais, tem o QR Code ali, vocês podem se cadastrar no Banco dos Talentos também do Itaú, ou qualquer coisa só chamar o meu xará, Arthur, ali, para trocar uma ideia, ou pode me chamar também que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria e vamos que vamos. E por abrir o espaço aqui pra gente. Passagem. Muito bem, bora lá pra pauta? Bora lá! Boa! Então, como vocês estão vendo aqui, né, a galera de casa também, a gente está aqui hoje para falar como a IA está mudando a estrutura das organizações, e esse é particularmente um assunto que a gente já quer falar há alguns meses, né, na nossa reunião de pauta, do que vamos falar em 2026, lá no início do ano. A gente falou, cara, a gente precisa falar disso porque a gente está no meio de uma onda de uma nova tecnologia que tá mudando tudo que a gente conhece, que é a internet da nossa geração. E quando eu digo isso cara, a internet veio cloud, veio mobile, e tudo isso mudou a forma como as empresas são estruturadas, mudou as organizações, mudou quem gerencia quem gerencia o quê, como os times são estruturados, nasceu o famigerado modelo Spotify, Squads, nasceu mais um monte de coisa. E a gente acredita muito que IA também vai mudar as organizações. Toda semana tem notícia de empresas que estão fazendo mudanças. Agora tem ICs que vão gerenciar pessoas e times de uma pessoa só. Então, a gente acha que é uma discussão super relevante e a gente trouxe um time de peso aqui de pessoas que estão em empresas dos mais diferentes perfis, dos mais diferentes tamanhos, para conversar sobre isso, né? Então, acho que vamos começar aqui com cada um de vocês se apresentando. Então, começar com Ladies First. Obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, sou Fernanda Faria, sou CPTO do Zé Delivery. Eu senti que você deu a deixa para pedir o cupom. Eu estava de férias hoje. Prazer, pessoal. Gabriel Mu, lidero o produto na Serena Energia. Boa noite, turma. Um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Eu sou o Fainer Costa. Eu lidero a tribo ou comunidade, como a gente chama aqui no Itaú, Inteligência Itaú, que olha para os nossos produtos conversacionais aqui, customer facing. Provavelmente alguns de vocês já estão usando alguns deles, Pix no WhatsApp, tem uma série saindo, nosso assessor de investimentos aqui com o GenAI e assim por diante. Massa demais. Hoje vai ser ótimo porque tem o Amu, o Fainer e o AX. Grandes nomes. Boa. O quê? Nomes comuns estão em minoria hoje. Exatamente. Vencemos. Muito bem, gente. Pra gente começar aqui, eu queria que cada um de vocês falasse o que a AI já mudou, como a empresa de vocês se estrutura, o que já mudou nos modos de trabalhar. E se não mudou também, tudo bem, ainda não chegou aqui. Mas principalmente o que vocês já veem de impacto nisso aí na forma como vocês estão se organizando. Olha, eu acho que a transformação ela é enorme, assim, e na minha interpretação ela passa por todo o ciclo do processo organizacional mesmo. Então, mais do que produtação, que é muito do que a gente vai abordar aqui agora, vai no contexto inteiro. Então, uma das grandes menções que a gente fez, inclusive a mercado recentemente, é na leitura de processos jurídicos. Então, imaginem que uma empresa desse tamanho tem um calhamaço de processos jurídicos para serem lidos e muitos deles são padronizados. A gente divulgou aqui uma economia já de mais de 50 milhões de reais por ano, só tirando essa tarefa operacional aqui das pessoas e liberando o tempo dessas pessoas para fazerem atividades de maior valor agregado. Então, o que eu diria é que nós ainda estamos nos primeiros dias dessa grande transformação que vai acontecer, que tende a mudar, inclusive, a nossa forma de se organizar, tende a ajudar a gente a evoluir o JIP aqui, como o Arthur comentou, e mesmo assim a gente já vê impacto e mudanças substanciais em toda a cadeia produtiva, como esse exemplo que eu citei. O próprio dia a dia da produtação ele muda, porque na medida que você antes tinha um trabalho enorme aqui de validação de hipóteses e era trabalhoso e custoso você fazer entrevistas com clientes, etc., é evidente que a gente ainda faz entrevistas com os nossos clientes humanos e etc. Mas no processo de produtação, imaginem vocês que a gente tem personas sintéticas agora,
que são potencializadas por GenAI e, portanto, fica muito mais fácil a gente fazer essas validações de hipótese em escala e de forma muito imediata. Então, isso está na mão de cada uma das pessoas de produto, está na mão de cada uma das pessoas de engenharia de software que também agora tem acesso a essas personas para tirar uma dúvida, para perguntar, para entender o comportamento do cliente. Isso para não falar do próprio processo de desenvolvimento de software, que mudou sensivelmente. Então, vocês conhecem, a gente falou aqui do Replit, mas tem várias outras ferramentas e no banco a gente tem uma gama grande dessas ferramentas à disposição para o nosso processo de engenharia de software, processo de testes. Então, a sensação que eu tenho é que, de alguma forma, essa curva ela vem se acelerando. A gente começa com as grandes oportunidades aqui, como algumas dessas que eu narrei, mas a tendência é que, na medida que isso comece a ganhar forma estrutural, a gente vai mudando todo o processo produtivo, inclusive a forma de se organizar. Contando um pouco da jornada, assim, e eu acho que a jornada, né, de AI está passando muito, primeiro momento, automação de processo, segundo momento, AI como copiloto, até que ela chega num ponto onde a organização atual não faz mais sentido. A forma como a gente se organiza hoje em diversas empresas, se a gente pensar, ela é muito pautada numa era industrial. Então, a gente tem um número de pessoas. Para eu fazer a comunicação fluir, eu ponho uma pessoa liderando esse número de pessoas, que lidera um outro número de pessoas. Então, você acaba criando a organização em cima de uma dificuldade de flow de contexto e comunicação também. E quando a gente olha a forma como repensar a organização, talvez essas estruturas não vão fazer mais sentido. Talvez as estruturas fiquem muito mais flat, inclusive, que é o que a gente está vendo a NVIDIA caminhando para esse lado. Muitos CTOs, CPOs voltando a ser contribuidor individual, ou seja, voltando todo mundo a ser feliz, sabe? Porque não é fácil liderar. Mas o que eu acho nesse caminho, assim, o que eu tenho sentido, e muito do que a gente tem discutido também dentro do Zé, é como que a estrutura organizacional, de fato, ela vai ter um reshape, né? E a gente já começou a fazer isso, então a gente tem estruturas hoje muito mais flat do que a gente tinha. Então, você tem, basicamente, eu como CPTO, uma pessoa diretora de produto e tecnologia e o PM e o Engineering Manager, e todo mundo junto. Forçou uma revisão de estrutura. Essa foi a primeira coisa que a gente mudou. O segundo ponto, para mim, ele tem a coisa do jeito de... né? Você vai rever o jeito de fazer produto, não faz mais sentido. Você vai fazer um handoff de um PRD, sabe? Você vai fazer um negócio no Gira, não é muito mais fácil você prototipar para a pessoa desenvolvedora ter mais contexto. Então, isso muda, mas isso ainda é muito empírico. O que eu sinto é que, sim, a fase que a gente está é diversas pessoas tentando um monte de coisa e descobrindo, compartilhando entre elas, mas ainda está muito na do herói, né? Isso ainda não virou sistemático. Então, como que a gente agora pega essas coisas produzidas, né? Então, alguém criou uma forma muito boa, com vários prompts bons, para você consultar o Databricks direto do Cursor, que é a ferramenta que a gente usa. Então, cara, mas essa pessoa criou e ficou nela. Como que você deixa isso andar pelo sistema? A gente está nesse momento de desafios. Beleza, todo mundo está indo, mas como que a gente agora sistematiza? Mas acho que só antes de passar para o Ramu, tem um negócio... Ramu não, né? Amu. Um negócio interessante, você falou que a gente vem de uma estrutura que vem lá da era industrial e é até de antes, né? Tem um texto do Jack, da Block, CEO do Twitter, que ele faz de onde que nasceu as estruturas que a gente tem hoje. E nasceu lá no Império Romano, na necessidade de você coordenar tropas que vão estar longe e tal, né? E aí eu acho que é até um negócio pra gente pensar, se essa estrutura sobreviveu todos esses anos, será que ela vai mesmo morrer? Sei que a gente tá entrando num negócio que é tão disruptivo que a gente vai conseguir derrubar uma estrutura de centenas de anos. Profundo. Cara, a XTLele ultimamente tá sacanagem. Boa. Não, achei super legal os pontos que vocês trouxeram. Realmente, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito de adoção de IA e cada vez mais a gente vai para um momento de transformação. E a pergunta que eu tenho feito muito é, se você ficar amanhã sem IA em algum setor na sua empresa, essa área só vai ficar mais lenta ou ela para? Porque se ela para é porque ela já foi já teve uma transformação acontecendo ali dentro, né? E essa é uma pergunta muito importante, porque, de fato, está tendo ganhos muito marginais ainda e a gente precisa ir para esse próximo passo, que envolve tanto uma parte de organização muito importante, mas uma parte também
fundacional assim mesmo, né? Então assim, quando a gente fala da parte de estrutura, a gente já falou um pouco, mas é isso, né? Cada vez mais as pessoas sêniores que antes ficavam muito longe da ponta e da decisão passam a estar no dia a dia tomando decisão todos os dias com os times e passam a estar ali como IC muitas vezes, né? Mesmo que lidera, está mais perto da ponta de fato. Então, que eram 2 problemas grandes, né? Então, assim, as pessoas mais sêniores acabavam gerenciando um monte de gente e estava longe das decisões que de fato estavam mudando o ponteiro do negócio. E 2, para isso acontecer, 60% do tempo você gasta em reunião e alinhamento de atos, em vez de ter esse tempo de fato gerando resultado, né? E de um lado mais de fundação, eu ainda acho que a gente está na pontinha do iceberg ali do legal, que tem muita coisa muito legal, né? O Replit é super legal. Tem um monte de ferramenta legal que você está usando ali, mas o grosso do valor mesmo ele está na parte de baixo, que é, de fato, a estrutura que tem suportando a IA, né, de certa forma. Então, um exemplo super legal, assim, ano passado a gente passou, cara, uma boa parte do ano ali, melhorando toda a base de dados e base semântica para todos os dados de ativos de energia eólica na Serena. Fizemos um agente interno, fizemos um teste com parceiro e tal. Não ficou tão legal, mas agora a gente começou a utilizar o MCP do Snowflake e, basicamente, todo o trabalho de fundação que a gente fez ano passado permitiu, em uma semana, a gente estar gerando resultados incríveis. Então, eu ainda acho que está todo mundo muito no hype ali dos 10%. E o que vai fazer a transformação de fato é a parte estrutural, que entra um pouco no que você falou de, beleza, como que você cria uma plataforma onde esse conhecimento, essas boas práticas são compartilhadas no dia a dia, né? Que acho que tem mais assunto sobre isso também. Estrutural, né? Como é que eu construo, inclusive, a plataforma de um jeito... O Replit... Vou dar o exemplo do Replit, que eu acho que é muito bom, né? Hoje, a gente tem o Replit e as pessoas constroem coisa no Replit. Patrocinador adora. Pode continuar usando. E uma das dificuldades tá bom, como é que eu saio do Replit para alguma coisa real, publicada, por mais que seja uma ferramenta interna, que a gente usa majoritariamente para construir ferramentas internas? Tá bom, mas e se essa pessoa sair da empresa? Quem vai dar manutenção nisso no futuro? Isso passa a ser legado de algum squad? Não passa? Então, acho que tem algumas questões até mais fundacionais, né, do que você está falando, que a gente vai ter que começar a discutir, que ainda está com areia em cima. E vocês todos falaram de uma coisa que foi uma das minhas previsões do início do ano. Arthur Diná não erra. No início do ano, e todo ano, no início do ano, a gente faz nossas previsões para o ano. Assim. E uma das minhas previsões para esse ano foi que C-levels e a cargos mais altos iam meter mais a mão na massa, e a gente está vendo isso de fato acontecendo. Fica aí mais um ponto para mim. Tá? E segundo a Fernanda, tá todo mundo mais feliz por causa disso. Pois é, com certeza. É muito mais legal fazer. Conversa com um podcast recente que a gente gravou. Exato, inclusive no último podcast a gente estava até comentando, o Lenny entrevistou, esqueci o nome, como... É um nome difícil, eu não vou lembrar. Enfim, mas é um ex-diretor da Meta. Um ex-diretor da Meta, e aí o cara pergunta pra ele, o que você acha mais legal, se fosse pra escolher agora, você gravar esse podcast comigo ou você ficar mexendo no Cloud Code e Vibe Coding aí? Aí o Lenny, Vibe Code é mais legal, né? Não sei o quê. Então, realmente, acho que cada vez mais a gente está retomando o brilho nos olhos, né? Porque tem muita gente que fala, nossa, eu quero ser líder, né? Ninguém sabe, né? A chatice que é, às vezes. É legal, mas, enfim. Mas, de fato, é muito legal quando tem um negócio que está, às vezes, há meses que você queria ter aquilo e não tem. Dashboard, um dado, tele de alguma coisa, qualquer coisa. E aí, um dia você faz e você tem uma V1 para você poder tomar uma decisão de algo que estava parado há muito tempo. Assim. Então, de fato, isso é legal pra caramba. Caramba. É o superpoder, né? Pois é. Muito bom. E falando em superpoder, com essas mudanças, lógico que tem várias camadas, como vocês falaram, mas, naturalmente, as disciplinas envolvidas nisso, cada uma está adotando numa velocidade, algumas com mais ânsia, outras com um pouco mais de receio. Eu queria perguntar para vocês, assim, como que vocês acham que vai ser a melhor forma para se adequar a esse momento, as disciplinas mesmo que estão envolvidas nesse dia a dia, nessa grande revolução de AI. Cara, eu acho que ninguém sabe. Tá todo mundo meio que experimentando formatos e testando e aprendendo e trocando ideia aí para ver, né, qual que é o caminho, porque a minha sensação, assim, mesmo conversando com líderes, né, C-levels de empresas de tecnologia e diretores fora do Brasil, ainda assim
tem uma fase de experimentação, porque é como se você, a cada momento, tivesse um novo nível desbloqueado. Então, quando você chega aqui, a parada evolui e foi para cá. E aí você tem que correr atrás. A sensação que eu tenho é que está todo mundo meio que, sabe, divertidamente confusos. É essa a minha percepção. Todo mundo no mundo do Mario ali, falei, não sei qual que é a próxima fase, o que vai rolar. É referência ao meme do cachorrinho? Tem que ver isso aí, não dá pra saber ainda. Boa, eu concordo muito, assim, cara, eu acho difícil pontuar uma disciplina ou uma especialidade que vai passar por mais transformação, que deveria estar mais antenada, porque para mim a mudança é across the board, assim, vai mudar e vai mudar muito para todo mundo. E uma coisa que eu tenho falado muito, assim, tenho uma crença firme a respeito, é que talvez a mudança não seja por papel e por cargo, porque a mudança vai ser no nível do ser humano mesmo, do indivíduo. Eu tenho preconizado, assim, que talvez o que a gente, como profissionais, independente da sua disciplina, idade, tem que investir muito naquilo que eu chamo de habilidades humanas. Então, eu acho que a grande mudança, a grande adaptação que vai ter que acontecer é na nossa habilidade humana. E, puxa, você poderia listar várias, mas eu tenho algumas assim que para mim são mais evidentes. A primeira delas é a nossa capacidade de aprender. E aqui tem um paradoxo, porque durante muitos e muitos anos, a nossa vida, pessoal e profissional, ela foi pautada pelo nosso conhecimento. Todo mundo gostava de ser especialista num tema. Eu sou especialista em produtos, eu sou especialista em arquitetura de sistemas distribuídos. E assim por diante. E aí o paradoxo ele mora aqui, porque talvez as pessoas mais especialistas vão ser as que mais terão dificuldade de se abster de um conhecimento prévio para aprender a aprender de novo. Isso não é fácil, porque é isso, você tem que se colocar numa postura de aprendiz e dizer assim, cara, se eu não soubesse nada a respeito de como fazer um copo como esse, como é que eu aprenderia do zero para ver o que está acontecendo de mais moderno? Então, a velocidade da construção de novos conhecimentos, ela está acelerando de tal maneira, e conhecimentos práticos, mas também conhecimentos científicos. Assim. A velocidade com a qual a academia, a ciência mesmo, está evoluindo é absurda. Porque agora você consegue rodar em uma semana experimentos que você talvez demorasse 6 meses para rodar. Então, se você olhar a quantidade de papers que estão saindo e a fronteira do conhecimento se expandindo, é assustador. O que significa que a nossa capacidade de aprender ela vai ser muito mais importante do que o conhecimento instalado. E um cuidado que eu sempre tomo e recomendo que as pessoas tomem também é não deixar o conhecimento prévio, e todos nós aqui de alguma forma somos especialistas em vários assuntos, não deixar com que esse conhecimento instalado te prejudique a conhecer novas coisas. Então, talvez das grandes mudanças assim das habilidades humanas, eu sempre separo 2 que eu acho que são top of mind e a gente poderia passar 1 hora falando sobre várias delas. Mas a primeira é essa, assim, a capacidade de aprender. E aí se desapegar de um conhecimento prévio para poder verdadeiramente aprender coisas novas. E a segunda delas é o pensamento sistêmico, o pensamento estratégico. Isso parece evidente, mas também não é evidente. Porque na medida que a gente vai ter organizações, que nem a Fernanda mencionou aqui, que talvez você tenha que gerir muito mais do que você geria antes, sendo uma pessoa analista ou sendo uma pessoa C-level, você vai precisar gerir. E não é gerir pessoas só. É gerir pessoas, mas também gerir processos, também gerir estratégias, também gerir sistemas. O que eu quero dizer com isso? Imagina que hoje, quando vou rodar alguma coisa... imagina que eu sou um analista de marketing, para trazer um exemplo. Num universo muito breve, o que eu vou ter que fazer não é mais montar a peça e mandar lá para a consultoria externa que monta para mim o briefing, etc, etc. Talvez eu vou estar um workflow com vários agentes para montar o briefing, para validar o tom de voz, o outro para fazer os meus assets visuais, etc. E eu vou ter que gerir esses agentes, então entender como eles estão trabalhando individualmente para ver se tem alguma falha de processo na atividade individual de cada um desses agentes, mas também eu vou ter que gerir o sistema que eu montei, ou seja, esse workflow, esse pipeline agêntico, para que a melhor peça saia do outro lado. E o meu trabalho vai ser muito mais sobre entender como cada uma dessas etapas está funcionando e como dá para eu evoluir cada uma dessas etapas, mas também como que o sistema inteiro funciona para eu conseguir voltar e acertar esse workflow. Puxa, talvez eu queira que o agente de briefing entre no começo e no final, para também validar se aquele briefing foi seguido no workflow inteiro. Então, esse pensamento sistêmico, ele não é trivial, e eu acho que ele é a segunda capacidade humana que vai demorar muito tempo para a AI conseguir substituir. Então, o que eu acho que vai mudar e o que a gente precisa se adaptar aqui, em resumo, por um lado, são as habilidades humanas, é isso, não é sobre habilidades técnicas. E se eu precisasse destacar 2 das 10 aqui que a gente poderia falar, são essas 2. A primeira delas, a capacidade de aprender coisas novas, e a segunda delas, o pensamento sistêmico. Você falou de pensamento sistêmico
É muito maluco. Um episódio da nossa primeira temporada, a gente está na 4ª temporada, 4 anos fazendo um podcast, mas um dos nossos primeiros episódios da primeira temporada foi sobre pensamento crítico e analítico. Ele é um dos mais escutados, ele está no top 10 até hoje. Olha que a gente já teve mais de 100 episódios. Quando era só áudio, não tinha nem vídeo Exato, ainda. era só áudio. E eu super concordo com isso também, de quanto, no final das contas, está ficando muito fácil fazer. Né? Então a gente cada vez mais tem que ter o que a gente vai fazer. E isso você está 100% com você, que é você, aprender a aprender, isso é indiscutível. E a segunda, que é você ter o pensamento crítico e analítico sobre aquilo. Né? Inclusive, recomendação de um livro para quem quer estruturar um pouco mais pensamentos, etc. A gente já falou 1 milhão de vezes no podcast, para reforçar, chama Pensando em Sistemas. É um livro que tem 200 e poucas páginas, mas ele não é um livro sobre sistemas técnicos. Ele é ótimo porque vai fazer vocês entenderem o que é pensar em sistema, mas ele também vai ser horrível que a partir do momento que vocês passarem a enxergar como sistema, vocês vão passar a enxergar tudo como sistema. Então já fica o disclaimer aqui, mas esse livro é o meu da cabeceira. Ele, o da Claire lá do... Esqueci o nome agora também. Qual? Da Claire, do... da... Scaling People e o Thinking Bets são livros que eu leio todo ano, em várias vezes do ano, assim. Eu acho que sobre isso de aprender tem um negócio que é relevante, que é um pouco do que a gente faz no podcast. Você falou que, cara, na academia cada vez se publica mais paper e na internet se publica cada vez mais artigo, tweet, vídeo no YouTube, não sei o quê. E aí tem um papel muito importante, que é um pouco do que a gente tenta fazer toda semana, da curadoria, porque quando tem muito conteúdo, você tem que ser muito crítico sobre qual conteúdo que você vai deixar entrar na sua cabeça. Porque ele vai ser o que vai moldar a sua forma de pensar, etc. E a gente fala muito disso, de trazer coisas que a gente gosta, trazer coisas que a gente não gosta, mas que fazem a gente pensar, né? Quanto mais se produz, mais fácil é você se perder e mais difícil é achar, quais são aquelas coisas que eu deveria realmente consumir ali. Sobre as disciplinas, tem uma coisa que eu nunca gostei e hoje gosto menos ainda, que são as caixinhas. Achei que você ia falar que era de PM. As caixinhas não. Mas acho que as caixinhas atrapalham bastante. Uma coisa que para mim está muito óbvio hoje é PM bom está voando, designer bom está voando, engenheiro bom está voando. A semelhança é o bom. E isso é muito importante, assim. E o que eu vejo que é o bom, assim, esse diferencial que de fato faz com que, independente da caixinha, essa pessoa está entregando muito resultado e muitas vezes fazendo um pouco de todas as funções ali. Acho que, óbvio, tem um impacto do aprender ali, a curiosidade e tá dentro todos os dias, que eu acho que é super crítico. Mas muito desse drive eu acho que está ligado a, primeiro, ownership do resultado. Então, assim, as pessoas que de fato estão ali todos os dias querendo entregar resultado, inconformado e querendo fazer aquilo acontecer, próximo do problema, próximo do cliente, testando e fazendo isso rápido, elas estão indo bem. Então, eu acho que esse daqui com certeza é um primeiro ponto, assim, que muda bastante o jogo no que eu estou falando que é o bom ali, né? Então, para mim é muito isso, senso de dono, inconformismo e estar realmente testando e iterando rápido ali. As caixinhas em si, cara, o PM vai fazer o trabalho de engenheiro de design, o design vai fazer um pouco de cada um e vai ter times. Então, hoje a gente tem time pequeno que um designer que lidera, eu tenho o time que é o engenheiro que lidera, eu tenho o time que é o PM que lidera, porque aquela pessoa estava liderando aquela frente e tinha as competências necessárias para fazer aquilo acontecer. Então, muito mais do que as caixinhas e times e frameworks, é como que a gente, de fato, tem flexibilidade e as pessoas certas para os desafios certos, ajustando ali a rota o tempo inteiro. Eu até tenho um comentário para fazer sobre isso. Eu gosto muito dessa visão, viu, Amu? E eu dei uma sorte, assim, desde o começo da minha carreira, quando começou a explodir o ágil, assim, cara, Lean, startup e etc., o Lean veio lá do sistema Toyota de produção. E, cara, todo mundo se inspirou nisso para fazer lá o ágil, para fazer toda a metodologia de Kanban e tudo mais. E eu mergulhei, estudei muito isso lá no começo da minha carreira e tudo mais. E um dos princípios importantes da Toyota era o conceito do Shusa.
O que era o Xussa? Continua sendo até hoje. Ele é quase que o CEO, ela é quase que o CEO da própria unidade. Então imaginem assim, que o conceito lá da Toyota era um pouco dessa multifuncionalidade, ambidestria funcional de poder trafegar por diferentes papéis. Então, em geral, era uma pessoa ou uma pessoa engenheira ou uma pessoa designer de produto que cuidava de uma linha de produto, mas que ia se capacitando nas demais e ao longo de quase 30 anos de carreira se tornava essa pessoa Xussa, a líder de toda aquela linha de produção e liderava não só a engenharia do veículo, do carro, mas também o design, mas também o processo de vendas, mas também o processo de qualidade, etc. Então, eu acredito muito nessa multifuncionalidade. Eu procurei sempre direcionar minha carreira para isso. Então, já liderei time de produto, já liderei time de operação, já liderei time de tecnologia e assim por diante. E a felicidade que eu tenho é de ver e ter convicção de que o mundo está indo para esse lugar, assim. E conversa muito com a capacidade de aprender. Então, na medida que você tem esse foco no resultado, que você tem essa obsessão pelo cliente, que você tem essa curiosidade intelectual para aprender coisas novas, a possibilidade de você trafegar por esses papéis, é claro, tendo pessoas especialistas em cada uma delas, é enorme. Então, eu acho que o mundo vai caminhar para esse lugar de não ter mais muitas caixinhas. Empresas são nativas digitais, como é o caso da Manus AI, e você já vê isso desde o top level, assim, do CPO, que também trabalha muito forte na engenharia e assim por diante, até os analistas que trabalham nas squads do dia a dia. Então, acho que essa é uma reflexão boa, viu, Amu? E um ponto que o Amu falou aqui também, que eu assino embaixo, muita gente fala sobre a AI vai democratizar, a AI não sei o que, eu acho que é um pouco o contrário, assim, na verdade vai potencializar a distância entre bons profissionais e profissionais medianos, assim, definitivamente, para mim acho que está só aumentando a ponte. Bons profissionais estão voando, seja em design, em produto, em tech ou em operações, que é a área, cara, estão muito mais à frente. Aí com AI, pô, é quase o turbo do Need for Speed lá para potencializar ainda mais. Eu não lembro onde eu ouvi essa frase, não lembro quem me falou, mas é mais fácil um 10x engineer virar um 100x engineer do que o 1x engineer virar o 2x engineer. Então, de fato, as pessoas muito boas estão desproporcionalmente tendo mais vantagem com a IA, assim, de forma geral. Mas eu vou trazer um contraponto, tá? O que essas pessoas muito boas têm em comum, normalmente? Será que a gente não consegue emular isso para que, daqui a pouco, os medianos, que a gente está dizendo, tenham isso? Porque quando a gente fala sobre ter o olhar crítico, olhar de dono, essa inquietude, eu consigo criar uma skill, um agente que fique perturbando a pessoa para gerar esse lugar. A provocação que eu faço para vocês, por isso que eu falei que eu acho que a gente não sabe exatamente qual competência e qual disciplina vai, porque, para mim, a gente ainda está muito no começo do que realmente vai acontecer. Se a gente pensar sobre aprendizado, aprender sempre, sim, mas é mais a curiosidade do que o aprender. Porque aprender, a gente pode chegar no nível tipo Matrix, você faz o download. Essa é antiga. É isso, né? É mais ou menos isso. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu uma vez fui discutir com a pessoa do marketing, eu criei vários agentes especialistas em marketing, referências, peguei um monte de podcast, criei uma RAG, e comecei a conseguir discutir com a diretora de marketing do Zé Delivery, que tem uma puta experiência em marketing, e trazer pontos de vista diferentes. O que eu vejo talvez o conhecimento a médio prazo fique mais fácil da pessoa comprar, adquirir, e talvez isso que a gente está vendo de vantagem, né, diferença, é porque ainda não sistematizou o que essas pessoas têm de bom. Eu acho que a minha opinião forte sobre isso é que é uma questão de atitude, no fim. A coisa que a gente sempre fala que a principal skill de um bom PM é a curiosidade. Não tem como você ensinar uma pessoa a ser curiosa. A pessoa, ou ela é curiosa ou não é. Eu acho que você pode dar incentivos para a curiosidade, você pode ajudar ela a encontrar os pontos onde ela vai conseguir aflorar aquilo, mas tem umas coisas muito inatas, assim. Eu sinto que algumas dessas coisas que fazem as pessoas muito boas, 10x, tem muito do inato, sabe? E, pô, você não é uma pessoa curiosa, você pode se tornar uma pessoa curiosa? Pode.
mas eu não sei como ensinar uma pessoa a se tornar curiosa. Diferente, por exemplo, vou ensinar uma pessoa a aprender. Literalmente tem um curso no Coursera, que é muito bom, recomendo, que é aprender a não aprender. Isso dá para você ensinar para a pessoa. Agora, como você ensina a pessoa a ela ter vontade de aprender a aprender? Assim, vamos pro conceito que Caramba, você não vai tô na gostar, que é de Matrix já, né? psicologia. Você não vai ficar feliz, mas Eu pensa amo. quando você faz terapia, de alguma forma, você não é a mesma pessoa que começou a terapia e que está fazendo a terapia 5 anos depois. Você adquiriu novas coisas, né? Você adquiriu um cinto de ferramentas novo. Então, eu não sei se, assim, o inato, que a gente chama inato, será que ele é inato? Ou que ele foi estimulado quando você era pequeno e, de alguma Total. forma, aquilo aconteceu? E como que a gente faz isso nas organizações? Que eu acho que é o difícil. E acho que quando a gente fala do tipo release the cracking assim para as organizações, coloca mais uma pitada ainda, porque é isso, porque igual você falou, cara, tá nos super-heróis das áreas hoje, assim, as pessoas, cara, que estão usando todas as ferramentas lá, que o time de TI fica maluco, que tá né, mas beleza, como que você repassa isso para elas? Dar o acesso, fazer um curso e mostrar para elas como elas podem usar, não necessariamente vai fazer elas terem a vontade daquilo, ou vai fazer elas fazerem no padrão, e aí no padrão a AI faz, né? Aí se tem uma coisa que a AI é boa, é identificar padrões e seguir padrões. Né? Eu acho que tem um desafio aí, é um pouco do que a gente sempre preza na Product Arena, assim, quando a gente dá os treinamentos em companies, abertos aos públicos também, que é quando o treinamento acaba, ele está começando pra gente, assim, porque, tá bom, eu te ensinei, agora como que eu quero ver você aplicando, né? Como que é isso? Como são esses incentivos no pós e como que você fortalece, identifica e retifica ele cada vez mais, né? E aí, naturalmente, você vai identificar quem está com vontade de aprender e quem não. Cara, então, outro ponto para trazer aqui de discussão é que algo que a gente falou recentemente no podcast é que estamos entrando numa nova era e falta alguém criar a apresentação linda, o vídeo maravilhoso que vai mostrar como a minha empresa se organiza agora para a era da AI e que vai todo mundo pelos próximos 15 anos olhar para aquele vídeo e falar: agora é squad. Vamos fazer squad, porque aí o Spotify, os squads, e olha essa apresentação aqui, resolve todos os nossos problemas, não sei o quê. Falta isso, falta alguma empresa criar isso para a era da AI. Tá super novo também, né? Não espero que já tivesse saído. Eu queria trazer para vocês, o que vocês acham que vai ser esse modelo? Tanto da forma como os times de produto são organizados, quanto da forma com que eles vão trabalhar, de fato. Eu tenho uma brisa muito louca, vou deixar as outras pessoas. Adoro. Porque, para mim, e a minha brisa é... As disciplinas, ou tipo marketing, produto, são sistemas vivos, se a gente pensar. Né? Eu tenho uma skill nova, eu tenho um dado novo, e as pessoas operam esse sistema vivo, de alguma forma. Se a gente repensa o que seria a organização do futuro, será que hoje, se o Itaú nascesse hoje, se o Zé Delivery nascesse hoje, eu teria o que eu tenho? Eu funcionaria? Para mim, a grande questão com o time, que é o que eu estou trazendo muita provocação até para o time refletir, é: tá bom, se o Zé começa hoje, a gente tinha essas funções? A gente faria esse processo desse jeito? Ou a gente faz porque a gente foi treinado? Então, eu acho que vai deixar de ser, né, minha brisa é que vai deixar de ser uma coisa mais determinística e vai virar mais um sistema orgânico para fluir. Negócio mais fluido, né? Desde que vocês fizeram essa provocação no podcast, eu pensei bastante. Né? Mas primeiro, se tivesse o modelo Spotify, não ia durar 15 anos, ia durar umas 2 semanas, porque daí já ia ter a nova atualização. É verdade. Mas, de forma geral, acho que está muito mais ligado hoje a essa fluidez de você estar priorizando resultado versus framework e garantir que você está colocando as pessoas certas nos desafios certos e está ajustando o tempo todo. Então, assim, acho que não tem uma foto. Talvez vai ter muito menos um modelo, vai ter talvez algumas diretrizes de boas práticas de como tomar as melhores decisões para alocar times e formatos completamente diferentes ao longo do tempo. E a outra coisa é que, se existisse esse modelo, ele não seria mais um modelo de tech, seria um modelo da empresa. Então, eu concordo bastante. Não seria um time de marketing, seria um time de tecnologia que opera em marketing. Seria um time de
CX Tech. Então a gente já está vendo muito isso, né? O tal do CX Engineer. Cada vez mais o time de atendimento vai ser um time que trabalha e melhora agentes de atendimento. Cada vez mais o time de marketing vai ser um time que está gerenciando agentes para poder entregar performance, crescimento, marca ao longo do tempo. O time financeiro, mesma coisa, né? Você começa a ter... Então, assim, o novo framework que a gente vai ajustar, provavelmente a gente talvez não necessariamente nem tenha mais um time de tecnologia e passa a ter isso em todas as áreas. Como vai ser isso, de que jeito, como é que vai ser essa evolução, para mim está muito ligado à adaptação constante, a cada a cada semana está ajustando e refinando, aprendendo e ajustando a rota. Assim, aposto alto que não vai ter uma resposta certa por um bom tempo. Isso que você falou é interessante. Eu acho que foi o Evan Spiegel, CEO da Snap, que falou numa entrevista recente do Lenny, que o Lenny perguntou para ele: qual vai ser a próxima área que vai ser disruptada por AI? É o marketing? Okay? Ele falou: cara, eu acho que não vai ter isso, porque, na real, o que a gente está fazendo é tendo a capacidade de deployar tecnologia em todas essas áreas que não tinham. Porque esses agentes ficaram muito bons em fazer código e agora áreas que não podiam ter seus times de tecnologia para fazer suas soluções de tecnologia estão fazendo. Então não é que o marketing vai ser disruptado, é que agora o marketing vai conseguir usar essa tecnologia que antes ele não tinha o squad dele para fazer. O RH não tinha o squad dele para fazer. Talvez o papel de tech cada vez mais vai ser montar a plataforma para que o time de marketing consiga fazer isso de forma segura, escalável, sem problemas maiores depois, né? Garantindo que se alguém sair, você consiga ter continuação. Boa. Olha, essa é uma pergunta filosófica, assim, profunda. Da maneira como eu enxergo, eu acredito sim que vai ter um modelo que vai acabar virando o standard de mercado, porque é um pouco do que a história mostra, assim, sempre que qualquer sistema se organiza e se organiza de uma maneira mais eficiente do que os sistemas pares acabam se adaptando para organizar como esse sistema está organizado. E aí vocês podem pensar na própria organização da sociedade. Em algum momento a gente era caçador-coletor em bandos pequenos, correndo atrás de comida. Depois alguém descobriu que plantar parecia mais eficiente. Todas as aldeias ao longo do mundo inteiro, sem conexão nenhuma, foram adotando esse modelo. Você pode pensar na própria indústria. Na medida que Ford montou o Fordismo, todos os concorrentes foram e copiaram. Depois o sistema Toyota se mostrou um pouco mais eficiente. As pessoas também foram atrás e adotaram o paradigma. E assim por diante. Poderia citar mais 40 exemplos. Então, eu acho que tem, sim, um ponto de chegada. Eu acho que não dá para a gente se arriscar aqui a imaginar o que vai ser esse ponto de chegada, mas eu concordo que tem algumas características que tendem a aparecer. A primeira delas é a multifuncionalidade, que nem a gente falou. Então, eu imagino que os times, nesse futuro que a gente está falando, nesse modelo que a gente ainda vai descobrir qual é, eles vão ser muito mais multifuncionais. Então, vai ser difícil falar, puta, cara, essa pessoa é só PM, ou essa pessoa é PM e também designer, e também meio engenheiro, assim, porque é uma pessoa que, putz, é super boa em pensar sistemas e conhece de infraestrutura tecnológica e assim por diante, e de repente a pessoa de design também entende muito de marketing, porque é mais product marketing e assim por diante. Então a primeira característica que eu enxergo desse futuro que a gente ainda não conhece é essa multifuncionalidade. A segunda característica que eu acredito muito são times, unidades produtivas, e a gente pode chamar de time, de squad, a gente vai descobrir ainda qual vai ser o nome, muito mais enxutas. Então eu acho que serão unidades produtivas com muito menos pessoas cuidando de cada uma delas. Então, eu acredito que vão ser sistemas quase que isolados, mas interconectados através de sistemas e plataformas que sistematizam isso ao longo da organização, mas unidades com missões muito específicas e muito enxutas que cuidam de um resultado específico. E, de novo, essas unidades, hoje, como que a gente conecta elas? De alguma forma, fazendo com que as pessoas interajam. Então, quantos de vocês não tem o ABR, não tem o QBR e tudo mais, que nada mais são do que cerimônias para que essas várias unidades produtivas possam conversar e estarem sincronizadas e alinhadas em prol de um objetivo único. Eu acho que na medida que a gente tiver essas unidades produtivas menores e muito bem conectadas com esse arcabouço fundacional que a gente vem falando, não sei se é uma plataforma, se é um pipeline de sistemas, etc., mas à medida que essas unidades menores estiverem muito bem conectadas de forma quase que automática e em tempo real, eu acredito que elas vão se tornar muito mais eficientes, por um lado, e por outro lado vai demandar muito menos desgaste, porque na medida que a gente tem a comunicação humana, como a gente conhece hoje, eu vou lá, faço um QBR com a minha equipe lá de 400 pessoas. Cara, cada pessoa vai entender aquilo de certa forma diferente. E aí depois isso vai desdobrar
40, 50 reuniões aqui ao longo do próximo mês, para que todo mundo tente acertar as arestas para conseguir ter um objetivo claro na cabeça e sincronizar essa execução. Eu acho que na medida que a sincronização vai ser feita de uma forma muito mais automática, quase que você pluga nesse network que espalha isso pela organização como um todo, essa perda na comunicação que a gente estabelece hoje, ela vai ser muito menor. E, portanto, a gente vai se tornar mais eficiente. Então, acredito em unidades menores, interconectadas por quase que uma plataforma global que faz com que as informações e os objetivos fluam. E essas unidades menores são compostas por pessoas, obviamente por agentes, multifuncionais, bastante diferentes do que a gente vê hoje de várias pessoas especialistas fazendo uma única função. De tudo que vocês falaram, acho que alguns movimentos que a gente tem visto do mercado, assim, né, em termos mais tipo, práticos, assim, por exemplo, a Eleven Labs começou a testar os micro-teams lá, que são times de até 3 pessoas, que fazem todas as funções e tudo mais. E ontem o Coinbase, né? Coinbase ontem fez uma demissão em massa de 14% da companhia inteira. Um dos motivos que eles falaram do tipo da eficiência das pessoas com AI, e eles vão testar times de uma pessoa. Uma pessoa com tipo, múltiplos agentes fazendo diversas coisas. Acho que tem definitivamente acho que não existe a fórmula ainda, o modelo Spotify da AI, ainda não, mas acho que tendências que a gente está vendo definitivamente é pessoas e agentes multifuncionais, e com isso potencializar, seja 3, 4 pessoas, seja 2, seja uma. A gente até teve uma discussão recente no Papo de Liderança, que é um outro evento que a gente faz, e a gente estava nessa discussão, 3 pessoas é um tamanho legal para os times atuais, vide que antigamente era 8 pessoas, né? 2 pizzas, pizza para 2 times, para 8 pessoas, blá, blá, blá. E eu, na minha cabeça, desde antes mesmo do Coinbase, eu acho que 3 pessoas já é muito para times multifuncionais e que pessoas têm o senso de dono. Acho que 3 pessoas acaba virando um Clash of Clans. Porque tem tanta sede de dono que pode ser que, cara, não vai fazer sentido, tá? É mais fácil você pegar uma dessas pessoas e colocar em uma outra frente também, para ir mais uma pessoa com elas e potencializar isso. Né? É o famoso ter mais cacique do que índio, né? Exato. Eu acredito muito nisso. De 3, por mais maluco que isso possa parecer, eu já acho que é muito para as novas estruturas. Não tenho resposta, mas eu acho que para mim é 2 ou 1, assim, que a gente vai ver múltiplos times, muitas missões, e acho que é isso também, né? Uma coisa beleza, meu time faz isso, você faz isso durante anos, né? Na empresa só muda o quarter e os objetivos, as prioridades. Eu acho que a gente vai ser muito mais também fluido nesse contexto. Hoje a gente está mexendo em alguma coisa de aquisição. Cara, amanhã vai mexer com alguma coisa de redução de custo, outro com engajamento. Eu acho que vai ficar muito mais fluido essa troca de contexto, sabe? Essa troca de missão. Mas é engraçado isso que você falou, né? Imagina pega uma empresa que mesmo se demitir um monte de gente, vai fazer um monte de time de 1, 2, 3 pessoas. No fim, você manteve o problema de coordenação e você potencialmente aumentou ele, né? Você pegou aquelas pessoas que você tinha e aumentou a quantidade de times e talvez a necessidade de coordenação entre elas. Acho que tem um negócio muito importante, você falou que é contexto, né? E troca de contexto. E agentes funcionam bem com contexto, humanos também precisam de contexto. Vão variar entre esses diferentes contextos. Acho que não dá para saber ainda. Eu acho que como toda estrutura organizacional, não existe estrutura organizacional perfeita. Todas elas são feitas de trade-offs, que eu acho que a gente vai ver nos próximos anos as pessoas estressando quais são os trade-offs. Estão testando dentro de uma mesma empresa, em áreas diferentes, modelos diferentes, para ter muita clareza. Qual que é o trade-off que eu estou tendo agora com esse novo modelo e qual que escala melhor ou não. E aproveitando que você falou de trade-off, um pouquinho disso, uma coisa que a gente comenta muito no podcast também desse modelo, qual será esse modelo Spotify, é que ele provavelmente não deve vir das empresas que já existem. Ele provavelmente vai vir de empresas que estão nascendo agora, ou que nasceram, sei lá, alguns meses atrás, ou em um ano passado, e naturalmente, isso impacta um pouco de como a gente constrói e tudo mais, até na provocação que você fez. Beleza, se a gente nascesse hoje, como seria? E aí eu queria provocar, conversar mais um pouquinho sobre isso. Como que vocês acham que, uma vez que praticamente todos aqui estão em empresas tradicionais, se a gente pode assim dizer, essa adaptação, como vocês acham que vai acontecer e quais são os desafios que vocês enxergam nesse processo para superar eles? Assim?
E complementando, eu acho que essa é uma das perguntas mais interessantes aqui, porque, como eu falei, a gente está num grupo muito heterogêneo. A Fê está numa empresa que é um braço de tecnologia meio startup dentro de uma gigante, que é a Ambev. O Amu está numa empresa que é uma startup mais tradicional. Fagner tá no maior banco da América Latina. Eu tô numa empresa que tem 15 anos e nasceu nessa era, né? Eu não sou só host de podcast, eu trabalho na Hotmart, eu não falei, eu sou PM na Hotmart. Então, acho que cada um de nós pode trazer uma perspectiva diferente aqui de... Cara, são empresas que estão aí há anos, né? O que vai acontecer? Concordo muito com a afirmação, assim, eu acho que não dá para ser diferente, e em especial nessa era que nós estamos entrando, porque você imagina assim, as pessoas que estão construindo essas AIs, muito provavelmente são as pessoas que rapidamente vão entender como é que isso impacta o próprio modelo de negócio delas. Tem o caráter recursivo da tecnologia, que é isso, na medida que eu avanço a tecnologia, a própria tecnologia ajuda eu a avançar mais ainda a tecnologia. Mas não me ajuda a avançar só a tecnologia, me ajuda a avançar o modelo organizacional também. Eu tomaria como exemplo aqui o caso que já citei, a Manus AI, cara, eles venderam por $2 bilhões num horizonte de meses para a Meta com 100 pessoas. Sem precedente. E eu atribuo um pouco disso, claro, a pessoas brilhantes que estão lá, mas também a forma deles produtarem e deles gerirem o negócio, que é sensivelmente diferente daquilo que a gente conhece. Então, eu acho que sim, virão as novas tendências, esse modelo da próxima década aqui, virá das empresas nativas digitais, talvez Anthropic, talvez OpenAI, talvez o próprio Manus e etc. E eu acho que para as empresas mais tradicionais, digamos assim, que se organizam e demoram, portanto, mais para se reorganizar, porque a estrutura é muito mais complexa, o sistema é muito mais robusto, vão passar pela mesma onda de transformação que a gente viu das últimas vezes, assim. Vai demandar muito o interesse genuíno da liderança e, cara, uma visão clara de porquê e de para onde estamos indo. Vai demandar muito claramente uma capacitação escalada das pessoas, porque é isso, toda transformação passa por pessoas, e a gente precisa engajar as pessoas nessa transformação, precisa capacitar elas, precisa mostrar um norte claro, e vai ser um processo de change management, como a gente viu acontecendo. Posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é de que o processo de transformação, depois que a gente descobrir qual é o modelo ideal, não vai ser muito diferente dos últimos pelos quais a gente passou. Essa transformação é um grande desafio. Primeiro porque, para mim, está muito claro que ao acaso não vai acontecer. A gente está falando de IA assim, de forma genérica, mas assim, não é algo que você vai lá, eu vou treinar toda a organização e amanhã todo mundo vai saber o que fazer e vai funcionar. Tipo, não é o Excel, né? Não é isso. Muda, de fato, a forma de trabalhar e a forma como a empresa opera como um todo. Para mim, o grande ponto é a empresa primeiro precisa tomar uma decisão. Ela vai se transformar ou os concorrentes vão se transformar primeiro? E a partir do momento que você toma a decisão de, beleza, eu vou me transformar e quero ser pioneiro nisso e quero usar isso como diferencial competitivo, o que precisa fazer isso acontecer? E aí, primeiro, eu acho que tem um ponto que é super importante, que tem que ser prioridade para a empresa e tem que ter os incentivos alinhados para a organização como um todo. Tem que garantir que está com as pessoas certas nos lugares certos e tem que dar muita cadência e rotina e cadência de garantir que toda semana, todo dia está avançando um pouquinho em todas as frentes e tem que ter líderes e donos, de fato, liderando essas iniciativas em todas as áreas. Mas, para mim, acho que o ponto mais importante, o maior desafio estar muito claro que não vai acontecer, tipo, beleza, todo mundo usa cloud aí, o negócio vai funcionar. Não é isso. Tem, de fato, uma transformação que tem que acontecer tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima na empresa como um todo. Não é fácil. Acho que a gente aprendeu bastante disso ano passado. A gente fez bastante coisa com o Arthur também lá na Serena. Mas, de fato, a gente fez uma transformação muito grande já na empresa como um todo, mas a gente ainda está bem distante do que a gente pode ser. Tem um desafio grande aí, mas, de fato, acredito que pode ser o grande desafio ou pode ser o grande diferencial competitivo de qualquer empresa que vá nessa direção. Gente, é um período de adaptação. Para mim, o ponto principal passa mais nas pessoas do que no restante, inclusive, porque a gente está gerando também muita insegurança nas pessoas, né? Então, estão tendo demissões por causa de IA e tudo mais. Então, tem um cuidado com as pessoas nesse momento que ele precisa ser quase que redobrado. Você tem que ter uma camada a mais
Porque se as pessoas se sentirem muito inseguras, esse processo fica cada vez mais lento de transformação. Então, como que a gente faz as pessoas darem esse shift num contexto mundial complexo que a gente está vivendo também? E um dos pontos que vocês falaram que, para mim, faz muito sentido que, não que nas outras revoluções, nas outras transformações não precisasse, mas acho que essa, mais do que nunca, precisa muito do buy-in da liderança. Certo? Não que as outras não precisassem, mas eu acho que essa tem, mais ainda porque a alta liderança também está executando aquilo que a gente falou de voltar a ser um pouco mais IC e tudo mais. Então, eu acho que esse é uma coisa que a gente tem visto, tipo, ajudando diversas empresas, assim, o quanto que não é só, pô, beleza, eu vou falar com a minha área de RH para trazer um treinamento para cá. Não, eu aqui como um dos fundadores da empresa, quero saber mais sobre isso, eu vou participar, a primeira camada que vai ser treinada vai ser a minha equipe de liderança, a liderança da companhia, para depois a gente release the Kraken para o resto da companhia. Assim. Então, eu acho que esse é um mindset, pelo menos eu tenho visto bastante empresa que está buscando, que não tem essa resposta de como vai ser, ninguém tem, né? Mas que o movimento está acontecendo e está partindo com bastante força da camada de cima para baixo também. Na Ambev, a gente está fazendo esse movimento. Na Ambev ABI, né, que é a Ambev Global, é exatamente esse movimento. Primeiro a liderança tem buy-in, aí você começa, né, a achar os problemas de coisas que não podem ser ligadas na IA e que as pessoas querem usar. Então, a gente foi fazendo exatamente esse caminho. E, assim, no Zé a gente fez muito isso. E é muito louco o nível de produtividade que, inclusive, a liderança chegou muito melhor do que estava antes. Muito massa. E acho que trazendo um pouco do meu ponto de vista que também tem a ver com o que você falou, Arthur, não tem gabarito, né? Mas eu acho que tem um a mais desse não tem gabarito do como vai ser essa transformação, que ela está sendo mais rápida do que qualquer outra foi. Então, tipo, vamos pegar o exemplo mais recente aqui, mobile e cloud ali, né? Puta, de 2007, 2008, do lançamento do iPhone para frente, pô, a gente está falando aí de quase 20 anos e que as coisas, assim, tiveram tempo para as empresas se adaptarem. Não foi do dia para a noite que a população começou a ter smartphones. Até hoje tem site que não é responsivo. Que passou a ter internet rápida no bolso de todo mundo, né? Então teve um tempo ali. Cara, a gente está falando aqui de uma tecnologia que 1/7 do planeta Terra já usou, pelo menos, ou tem uma noção do que é, sabe? E a cada 3 meses, parece a gente olhar os podcasts que a gente fez 3 meses antes, eles estão defasados, porque surgiu muita coisa nova. Então você não tem um gabarito para seguir e você tá andando numa areia movediça, que o tempo todo ela muda de lugar ali. Então acho que esse é um desafio muito grande para a liderança que está tocando isso, mas para as pessoas também, muito do que você falou, Fê, da incerteza de, beleza, para onde vai? Para onde a minha carreira vai? Para onde a minha vida vai, né? Porque a nossa carreira influencia muito a nossa vida. Então acho que essa é uma dificuldade grande desse momento. Tem a sensação de que toda hora estou devendo algo. Tipo, meu Deus, saiu um negócio novo, eu tenho que ler. Saiu um paper novo, eu tenho que ler. Você não vai conseguir. Então, como que você administra, inclusive, esse momento do que eu vou abrir mão? E com tudo isso que a gente falou aqui, agora a gente falou muito de organização, mas organizações são formadas por pessoas, né? Também por agentes agora, né? Cada vez mais, possivelmente. Daqui a pouco vai ter a conta do tipo, igual a gente tem do tipo revenue por employee, vai ter revenue por agent? E será que é bom ter muitos agents ou poucos agents para ter? Se a gente pensar o custo de cloud, a gente já faz isso, né? Revenue pelo custo de cloud. Talvez vai por token, alguma coisa. Um papo agora trazer os CFOs para do tipo, e aí, qual que vai ser essa nova conta aí que a gente vai fazer? Deixa quieto enquanto não chegou na sala deles ainda, velho. Mexe com isso não. Outro dia, por conta de uma decisão financeira, desligaram todos os modelos de fronteira do curso e ficou só com alguns. Gente, parecia que as pessoas iam queimar colchão. Sério, de verdade. Assim, a revolta era muito grande. Voltou no mesmo dia. Tipo, não, gente, tá tudo bem. O AX, outro dia, o Cláudio estava fora do ar e falou, não sei como trabalha mais. Fiquei olhando pra tela. Tem uns 2 meses que de manhã ficou sem cloud. Eu olhava pro time, assim, pras pessoas, tava todo mundo, cara, e agora o que eu faço? Foi tão impactante que eu lembro, tipo, foi de manhã e tal, como é que foi? Eu falei assim, mano, vou almoçar. Eu não vou fazer nada agora. Mas voltando pra isso das pessoas, né, como vocês acham que tudo isso que a gente discutiu
muda o perfil profissional? O que impacta o perfil dos profissionais que vocês estão olhando para contratar, que vocês estão vendo que vão ter sucesso, que são essas pessoas muito boas que a gente vinha falando? Qual o perfil que eu estou buscando para ser PM, designer ou pessoa desenvolvedora? A pessoa precisa ter uma bagagem técnica, conceitual, nesse momento. Tem outro lado que eu acho que está sendo um grande desafio, né? Como você migra PMs para AI PMs. Então, como você pensa a solução já nascendo com GenAI dentro, né? E não uma solução que sua cabeça vai te forçar a solução antiga. Deixa eu fazer um formulário que anda aqui, clica ali. Tá, mas não é mais isso. O que é? Então, acho que esse momento tem alguns profissionais conseguindo transpor. Acho que esse é um perfil que eu vejo muito para produto. E para design, eu vejo muito mais indo para uma linha quase que design tech. Em algum momento, vai ser menos sobre desenhar a experiência e mais sobre pensar no todo. A AI vai fazer isso por você. E se a gente pensar sobre experiência, desenho de experiência, você tem um pedaço que vai ser fast food, que a AI vai fazer e que vai ficar tudo parecido, e um pedaço que vai ser o criativo, que é como se fosse o restaurante francês. Né, onde você vai, que é Michelin, porque você quer ter uma experiência diferente. Então, para mim, os designers eles vão ter que viver entre esses dois paradoxos assim, para escolher quando usar o quê. Para pessoas de tecnologia e dados, a minha percepção é que eles vão ter cada vez mais contexto do negócio e do que está acontecendo, por que a decisão está sendo tomada, e aí isso vai ajudar também a fluir um pouco melhor o que está em desenvolvimento. Eu diria que pessoas de engenharia com um pezinho em negócio, de alguma forma, talvez sejam as pessoas que vão ter mais sucesso para frente. Concordo. É isso, assim, para mim, pensamento crítico, capacidade de resolver problema, curiosidade e criatividade na resolução desses problemas de forma geral e bastante empatia para conseguir entender stakeholders e cliente para conseguir extrair dali a essência do problema e usar essa criatividade para iterar. Assim. Para mim, o que mudou muito recentemente, desde até dos últimos papos de liderança que a gente teve, é como que eu encontro evidências de que aquela pessoa tem essas competências. Né? E hoje em dia está mais fácil buscar essas evidências. De fato, é muito fácil você conseguir tentar trazer exemplos práticos de como que aquela pessoa, de fato, identifica o problema, quantifica isso, cria um racional do porquê que aquilo é importante ou não, gera hipóteses e coloca no ar alguma solução rápida. Identificar essas evidências, para mim, acho que está sendo um grande diferencial e está ficando mais fácil identificar isso. Acho que antes, como uma pessoa de um squad de 8 pessoas, às vezes ela faz algo super legal, mas você não sabe exatamente qual foi o papel dela no todo. Quando a pessoa faz sozinho, você sabe qual foi o papel dela, porque ela fez o todo. Então está ficando mais fácil coletar essas evidências, inclusive até utilizar a própria IA para algumas coisas. Eu estou ajudando o Arthur, a gente está montando um assessment para empresas, que inclusive tem uma IA que faz entrevista por voz, com o objetivo de coletar evidências para fazer um AI Maturity Level da pessoa e da organização para poder ajudar em alguns pontos ali. Mas, assim, cada vez está mais fácil coletar evidência e as evidências você consegue coletar, inclusive, na própria ferramenta. No próprio Cloud Code, eu consigo fazer um prompt lá que eu coleto evidências de quão bem ou mal aquela pessoa está usando IA. Isso também já é um ponto novo aí. Da último papo, a gente comentou sobre perguntas que a gente ia fazer na entrevista, era tipo, qual ferramenta que você está pagando aí, qual que você está usando e tudo mais. Já fez alguma dessa aí nas entrevistas? Tá rolando, tá? Não, e agora o que você falou de evidenciar é muito que as pessoas falam, não, eu tô pagando, então abre aí para mim agora. Deixa eu ver quais são os últimos projetos que você fez aí, né? Já tá mais fácil. Eu ia comentar que saiu o modelo novo de voz hoje da OpenAI. Vocês falaram que o negócio tem modelo novo. Não, o da OpenAI hoje foi segunda-feira o da XAI também, né? Lançou que tá de preço muito menor e você precisa de 1 minuto para clonar sua voz. A coisa tá fácil. Tá fácil ficar antenado. Para ficar antenado é só acompanhar o Papo na Arena, que vocês vão saber toda semana tudo que tá rolando. Perfeito.
Acho que a gente cobriu bastante aqui do que vai ser esse perfil do futuro, de quais são as características mais importantes. E aí eu queria, então, talvez fazer uma distinção, assim, do momento que a gente está vivendo agora e do que eu acredito que vai acontecer daqui a pouco. A gente tem organizações hoje que basicamente são uma pirâmide, certo? Você tem menos pessoas no topo e mais pessoas cada vez mais em níveis de entrada. Eu acho que para os próximos anos, na medida que a gente cruza essa ponte da transformação que está acontecendo, vai ter um modelo quase que de diamante. Então vai ter menos pessoas mais júniors, com bastante gente no middle layer aqui, que, portanto, já terem mais senioridade e daí mais capacidade de senso crítico, melhor capacidade de estruturação de problemas, mais capacidade de pensamento sistêmico, mais habilidades humanas para fazer esses alinhamentos, para conseguir desenhar sistemas, etc, etc. Então, eu enxergo um layer aqui bastante importante pelos próximos, talvez, 5 anos, com pessoas de entrada menos presentes, talvez, nas organizações. Pessoas muito mais júnior, menos presentes. E aí eu acho que, na medida que esses sistemas começarem a se estabilizar, até saiu um artigo da PwC recente que falava sobre isso, talvez o que vai acontecer daqui a X período de tempo, quando o sistema se estabilizar, é você ter o modelo organizacional de dupla pirâmide. O que significa que você vai querer ter muito pouca gente no topo, bastante gente mais para baixo, e daí uma camada de entrada que são compostas por profissionais multidisciplinares mais grande de novo. A galera que já está nascendo AI first, que vai usar os elementos de AI como a gente usa o celular hoje. Vocês sabem melhor do que eu, cara, crianças hoje já nascem tentando fazer touchscreen numa revista. Então, vai nascer uma geração com uma capacidade de AI que já não vai mais viver sem AI como a gente não vive mais sem Google. Então, eu acho que para esses próximos anos aqui que a gente tem a ver, eu acho que vão ser habilidades importantes que hoje a gente vê aqui muito nas camadas intermediárias de gestão. Pensamento sistêmico, capacidade de alinhamento, capacidade de liderança, qual que é a habilidade dessa pessoa de formatar um problema, porque vai ser muito mais difícil você conseguir formatar o problema e descrever o problema do que resolver o problema. Porque quando você delega isso para um agente, o agente vai resolver o problema. Mas, cara, qual o problema que você está querendo resolver? Assim? Como é que você define critério de sucesso para saber se aquele problema foi resolvido? Como é que você itera e remodela o sistema para que o sistema seja mais efetivo para resolver aquele problema? Então, eu acredito que é esse profissional mais multidisciplinar e que está muito antenado com AI. Assim, e hoje fica evidente, quando você faz uma entrevista, quem está mais conectado ou menos conectado. Isso vale para todas as disciplinas. Acho que a Fernanda cobriu bem, assim, cara, você vê o designer, quanto que essa pessoa designer está antenada e está usando lá Figma Make para poder acelerar o processo de prototipação. Você olha lá uma pessoa PM, como é que ela usa no dia a dia dela para testar rápido a hipótese, para formatar bem o problema, etc, etc. E é fácil, de fato, você ver quem está usando mais e quem não está usando. E a mesma coisa, em especial, para as pessoas aqui, engenheiras de software, pessoas desenvolvedoras de sistema. Também, quem não está se utilizando aqui muito dos adventos de AI para alavancar a produtividade, também vai ter um hard time aqui nesses próximos ciclos. Então, eu acho que, vocês todos e todas que estão aqui sentados estão num momento muito bom, porque abre várias oportunidades e, em contrapartida, estão provavelmente saindo na frente desse movimento, porque estão aqui sentados essa hora da noite procurando trocar ideias e entender melhor outras perspectivas. Então, acho que é isso. Pessoas curiosas como vocês que estão aqui para bater esse papo terão um lugar garantido aqui no mercado. Parabéns. A gente falou justamente isso no último ao vivo que a gente falou, né? Que a pessoa que se propõe a sair de casa, São Paulo, numa quinta-feira de noite, pra, tá aqui ouvindo esse papo, participando com a gente, cara, já tá 90% na frente de muita gente do mercado. E eu sempre uso bastante a frase do Efraim lá, que eu quero estar nos últimos 10% que vai ser substituído pela AI. Vamos ser, todo mundo vai, mas eu quero estar entre os últimos 10% pelo menos, então para isso, como que a gente fica antenado, conversa com outras pessoas. É muito engraçado, outro dia no papo de liderança lá, a gente tava, e aí o Amon chegou, cara, olha o que eu fiz esses dias. Aí, olha o que mostrou. Eu falei, caraca, olha aqui também que eu fiz. E aí depois a gente viu um monte de gente também chegava e o papo tava sendo assim, olha que legal o que eu fiz também. Eu tava falando, cara, isso é muito maluco que parece, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando você perguntava qual a música a pessoa tinha no iPod dela, ou qual que era a coletânea que ela tinha no Discman dela, né, no CD que ela tinha feito lá, comprado aquele tubo de CD, né, para fazer o próprio. E eles, quais as músicas que tem aí? E eu acho que a gente tá muito nessa fase de novo, porque, de novo, tá legal fazer, né? Cara, qual que é a sua vitamina que você montou aí? O que eu fiz? Como que a gente... cara, isso é legal, vou pegar isso aqui para adaptar para minha também. Então,
Acho que mais do que nunca conversar, escutar outros, trocar ideia com outras pessoas é fundamental e sempre com um ponto muito relevante, que é como vocês fazem o filtro do que vocês estão escutando. Né? Porque, no final das contas, é isso. Hoje a internet deixou muito fácil qualquer pessoa falar qualquer coisa. Né? Mas como que você cria o seu pensamento crítico, o seu senso crítico sobre aquilo que está sendo falado. Né? Acho que isso definitivamente passa a ser cada vez mais importante. Agora a gente vai para o nosso quadro mais legal. Para quem é a primeira vez que está conhecendo o Papo na Arena, a gente tem um bloco que é o Produto da Semana. Inclusive, se alguém não mandou ainda, aqui, ó, ainda dá tempo. Vai ter code aqui, vai ter um sorteio. Do lado esquerdo de vocês, né? O produto da semana nada mais é que qual produtos que os ouvintes mais estão usando. Enfim, mas antes a gente vai começar com os convidados. Qual foi o produto da semana de vocês? Então vamos da Fernanda para cá? Pode ser. Cara, eu criei um pipeline de discovery junto de skills, agentes e ações que ficou muito legal. Depois já compartilha. Vou Tá lá compartilhar. no GitHub lá já? Não? Link para vender na Hotmart. Na Hotmart, vou botar na Aí, ó. Hotmart pra vender. Mas é isso que eu tô mais usando no final das contas, são as coisas que, sei lá, a gente está criando. Eu estava brincando aqui antes, né? Produto da semana agora, na verdade, tem que ser dentro do Cloud Code. Qual foi o produto da semana que você fez e mais gostou, né? Que é a brincadeira. Mas eu vou falar de fato um produto que não foi feito, mas que eu comecei a usar essa semana de uma forma exponencial super legal, que é bem simples, tá? Mas basicamente skills dentro do Cloud Enterprise e como que isso viralizou rápido. Então a gente conseguiu... A gente não estava usando antes a skill do Enterprise, a gente colocou algumas skills dentro do Enterprise essa semana, e aí do nada todas as pessoas da empresa já estavam com a skill de brand automática na geração de todos os PPTs, PDFs e tudo, dentro de um mesmo padrão. Então, assim, basicamente uma pessoa cria skill, 100 pessoas absorvem aquele benefício instantaneamente. Assim. Então, para mim foi um negócio bem legal. Boa. Olha, para mim o produto da semana foi a Inteligência Itaú, que nós lançamos. Vou dar só conta. Só porque forneceu aqui o local. Não, e o pior é que é verdade, assim, porque como a gente está lançando e está em fase beta, com clientes controlados, etc., toda semana a gente faz evolução no produto, e muda o pipeline, muda o prompt engineering, e, cara, muda a forma de fazer reg. Então a gente está o dia inteiro debruçado aqui, usando inteligência Itaú, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Acho que boa parte da turma que trabalha com a gente deve estar fazendo a mesma coisa, mas certamente o produto da semana é a inteligência Itaú. Massa. Eu não sei quem é o primeiro hoje, Arthur, então eu vou aqui que eu já tô aqui. Já tá aí na fila, vai. Tá bom. Eu ia falar que é o Cláudio, mas eu não vou porque eu pensei em outra agora, ao vivo, que é o YouTube Studio. A gente publica o podcast no YouTube também, né? E aí tem lá essa ferramentinha de publicador e tal. E tem um negócio muito legal dentro do YouTube Studio, que é a parte de insights com AI. Então tem algumas coisinhas que ele já te dá... Me dê a performance do meu último episódio e tal. Mas você pode ir aprofundando nesses insights conversando. Então, eu queria saber como que foi a performance de retenção do podcast depois que a gente começou a fazer uns cortes na entrada. Aí eu falei, a partir desse episódio, analisa a retenção pra mim. Porque eu nunca ia fazer isso na minha vida. Eu nunca ia parar, pra tirar os dados, pra olhar, não sei o quê. Porque isso aqui é um side project. Mas como era só um texto pra mandar, eu fui, mandei e ele trouxe. Então, muito da hora. Boa. O meu, cara, eu tenho dois. Tem um físico, que não sei quem pegou ali o cafezinho da Arena com o Itaú, quem não pegou ainda tem uns lá, pode pegar, e se não tiver também pode pedir que tem mais uns aqui. Nossa, o pão de queijo de hoje era um bom produto da semana, tava gostando. Mas o meu, justamente por causa do casamento nesse final de semana, foi uma coisa muito bonitinha que a minha filha entrou. Minha filha tem 1 ano e pouco, e a gente tava super preocupado se ela ia entrar de daminha, e ela entrou super bonitinha com o buquê e tal, pai babão aqui agora, momento. Enfim, mas o meu produto da semana foi o Replit também, e não é só porque ele é um dos nossos patrocinadores, mas porque, cara, a gente resolveu um problema em 5 minutos para fazer o campeonato do peão de boiadeira e todos os amigos poderem zoar quem foi o campeão de verdade e tudo mais. Eu não fui, infelizmente, mas foi muito legal e, cara, de fato, inclusive a dona do que né, alugou lá pra gente o touro mecânico, falou, cara, eu pagaria por isso agora, porque eu tenho certeza, tipo, esse é um problema que a gente tem todas as vezes que a gente traz isso. E eu dei pra ela o link lá pra ela usar, então eu já fiz uma pessoa feliz, ela provavelmente vai começar a cobrar dos clientes dela agora também, né? Isso, Mas o mundo mas é assim, 50 ali pra isso, quem não, né?
Mas enfim, o meu produto da semana é o Replit, porque ele tem potencial pra caramba pra você fazer o que você quiser pelo aplicativo mesmo em poucos minutos. E para quem ainda não tem a conta, só relembrar que vocês vão receber o link para vocês terem $20 aí de desconto de $20 para utilizarem em créditos. E dia 23 tem o hackathon do Replit. Boa. Você tá com a lista que a galera mandou aí? Com a lista aqui, vamos lá. Isso aqui, ó. A Jéssica mandou o Global Trust, falou que tudo que é estrutura, governança e direcionamento de agentes de AI. Tô achando que isso é propaganda, hein? Mas eu vou deixar, vou dar um cara, desconto. né? No ao vivo sempre aparece. Exato. Lucas Silva e o Rafael Ferreira mandaram o ChatGPT. Cris Daniele mandou o Cloud. O Hugo Veríssimo mandou o Manus. Ana Carolina mandou o Copilot. O Luan Carvalho mandou o Matchmaker. Falou que ele foi num evento e eles usaram para descobrir quais das 700 empresas que estavam lá que eles deveriam visitar para fazer negócios. A Laiane mandou o Replit, para estar montando para fazer planejamento estratégico para a empresa. Gostamos. Juliana Costa mandou o Cloud Code. Mariana e Ivande mandaram o Copilot. A Natália mandou o SageMaker, que é a construção de agente. A Juliana mandou o Cloud. Thiago Rodrigues mandou o IA Driver. Renata Borges, LinkedIn e Cloud. Aí uma sequência de Cloud aqui. A Renata mandou o Copilot e o Cloud. Ciciane mandou o Cloud. Thaís Cabral mandou o Sync. Não sei se fala Sync mesmo, mas... Sync com o quê? Não, é SI1NC. Então, tem número no meio, fodeu. Nicole Sarvaz mandou a caneca dela para tomar café, muito bom, inclusive depois pode tomar o cafezinho da Arena e também que ele já cabe na caneca. Renata mandou Cloud e o Copilot e a Angélica mandou um dos agentes do Microsoft 365 para gerenciar projeto. Último recadinho da galera aí? Recadinho da galera, antes de passar para vocês, recados finais, agradecer aí a participação de todo mundo. A Mu, o Fernando já estiveram aqui no podcast antes. Farni, pô, muito obrigado aí. Dedicar também. Tem o tempo da galera que dedicou aqui, mas também o tempo de vocês para estarem aqui com a gente, né? O Amu já vai pegar o avião aqui daqui a pouco, né? Exatamente, então temos que liberar o menino. Então, se vocês quiserem deixar um recado final aí pra galera, fiquem à vontade. Se vocês quiserem divulgar alguma coisa também, o espaço é de vocês. Só agradecer. Obrigado, Arthur, a Ix, todo mundo que está aqui. É um prazer e um privilégio estar com vocês hoje aqui. Aprendi bastante. Obrigado. Para agradecer também. E só lembrando, domingo, Dia das Mães, churrasco, pede no Zé Delivery, tá cheio de promoção. Cupom Fernanda Faria 15? Todo mundo tem cupom. A gente tá com uma promoção que todo mundo tem até R$100 de cupom. Então abram seu Zé Delivery e você vai ter cupom. Olha, eu vou esperar o meu também, viu, Fernanda? Eu vou ficar esperando, tá? Dia das Mães, cupomzinho, coisa boa. Turma, olha, quero agradecer também a todos vocês aqui. Foi um prazer, a todos vocês que vieram aqui. É sempre bom trocar ideias. Contem comigo. Se alguém quiser bater um papo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Vamos se manter conectado. E tá aqui o nosso banco de talentos. Então, quem tiver interesse em trabalhar com a gente aqui, se cadastre, vem. A gente sempre gosta de ter gente boa perto aqui. Então, vamos expandir a rede e vamos se manter conectado. Uma ótima noite aí para todo mundo e um abraço. Muito bem. Com isso, a gente chega ao final de mais um Papo na Arena. Lembrando, se vocês curtiram, compartilha com alguém, deixa o joinha, deixa 5 estrelas, isso ajuda a gente pra caramba. E segue a gente lá nas redes, @ProductArena, @X, tem como escreve ali em cima, @ArthurClose também tem, porque a gente tá sempre divulgando os novos episódios, corte, pedindo o produto da semana. E é isso, Arthur? E tem um dado interessante do YouTube Studio, que é não só do nosso, mas global. Quase 50% das pessoas que escutam podcast, independente de qual podcast, não segue Não são inscritos. Não são inscritos no canal. Então, sigam a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, ativa o sininho lá, que ajuda a gente a vocês ficarem por dentro quando a gente lançar os próximos episódios e também para nossa audiência crescer, a gente chegar no Top 20, daqui a pouco chega. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na Arena. Valeu!